Nas últimas semanas, o mercado sofreu com uma pressão de venda causada pela apreensão dos bitcoins pelo governo alemão e o reembolso da Mt. Gox aos seus antigos clientes, que também tem gerado muito receio de novas quedas. Agora, após 2 anos, o caso da FTX também está gerando expectativa com o reembolso dos clientes que está programado para acontecer agora no mês de dezembro. E a pergunta que fica no ar agora é: será que nós veremos uma pressão de venda também por conta desses reembolsos da FTX? Ou esse será um catalisador extremamente positivo que ninguém está olhando? Então, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para sempre estar recebendo alertas de quando eu estiver compartilhando conteúdos brabíssimos como esse. Então, chega de lenga-lenga e bora pro que interessa, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês, vamos falar em ordem cronológica do que aconteceu com essa pressão de venda por conta do governo alemão, desses bitcoins que foram apreendidos. Depois a gente vai falar sobre o caso da Mt. Gox e aí nós vamos falar sobre o caso da FTX e o que nós podemos esperar, se isso vai ser um catalisador positivo ou se isso gerará mais pressão de venda e mais incerteza aí no médio prazo, certo? Então, primeiro de tudo, aqui com essa novela mexicana do governo alemão, que inclusive acabou, foi: a polícia alemã apreendeu quase 11 bilhões de reais em bitcoins em maior ação registrada, isso dava quase 2 bilhões de dólares, tá? O governo da Alemanha começou a movimentar esses 2 bilhões em bitcoin e começou a gerar temor no mercado, certo? Esse foi o primeiro tweet da Arkham que eles conseguiram rastrear as carteiras falando sobre as vendas de Bitcoin do governo alemão, certo? E os caras aqui, ó, nas últimas 2 horas o governo alemão enviou 65 milhões de dólares em BTC para 2 exchanges, incluindo o Coinbase. O governo alemão moveu 600 milhões de dólares no dia anterior, né? Isso foi no dia 20, foi a primeira vez que saiu a notícia sobre isso. Enfim, e aqui foi o primeiro tweet, eles explicando, eles tinham 3 bilhões de dólares em Bitcoin sob gestão e começaram a fazer essa movimentação. Vale a gente atentar que isso começou no dia 20 de junho. Do dia 20 de junho para frente, nós começamos a ver uma pressão de venda muito grande no mercado, certo? Aqui no dia 20 de junho, a gente veio até os 53.500 dólares, que foi aonde nós formamos um fundo local. Até então, 17% de queda proveniente dessa incerteza, proveniente dessas vendas que aconteceram por parte do governo alemão. No dia 13 desse mês, no dia 13 de julho, foi aí quase quase 20 dias de venda, certo? A quantidade de Bitcoin na carteira do governo alemão havia acabado, havia encerrado. Sem sombra de dúvida, essa venda do governo alemão ficará para a história como a pior burrada já feita por um país. Hoje eu posso falar com muita orgulho e com muita alegria que eu, Piteira, tenho mais Bitcoin do que o animal do governo alemão, certo? Que vendeu tudo isso. E obviamente, e aí beleza, depois de ter acabado essa pressão de venda, depois disso daqui ter se encerrado, nós vimos uma recuperação do mercado, ó, no dia 13 de julho, quando acabou, nós vimos uma recuperação no mercado e também somado a outros catalisadores, como por exemplo o que aconteceu com o Trump, enfim, a alta mais forte foi a partir de quando nós vimos o ocorrido ali com a tentativa de assassinato com o Trump, por ele ser um presidente pró-cripto. O mercado está precificando isso muito bem e nós também estávamos muito desgastados, estava havendo muita venda por capitulação, é normal que os mercados também dessem uma recuperada, certo? Então, esse foi o caso do governo alemão da Mt. Gox.
do governo alemão, perdão, das vendas do governo alemão. Agora vamos para o caso da Mt. Gox. O que é isso daí, meu pitch? O que são esses bitcoins que que a Mt. Gox está aí para vender? Então a Mt. Gox ela é uma corretora, certo? Que foi fundada em 2010 por Jed McCaleb, posteriormente vendida para Mark Karpeles em 2011. E a Mt. Gox rapidamente se tornou a maior exchange de Bitcoin do mundo, certo? Lidando com um impressionante 70% de todas as transações globais de Bitcoin no seu auge. Então, para vocês terem em conta o tamanho e a proporção disso daí, certo? E depois, o que aconteceu foi que o principal operador de Bitcoin fecha e surpreende os seus usuários. Ou seja, a Mt. Gox quebrou, certo? E com essa quebra, eles seguraram o Bitcoin dos seus clientes e houve muita manifestação disso, muitas pessoas foram prejudicadas com isso, uma galera que, tipo, tava com toda os seus Bitcoins lá, que tomou esse pau, e olha a quantidade de tempo que isso aconteceu, também nos deixando claro a importância da autocustódia, a importância de nós mesmos guardarmos as nossas moedas, a importância de nós mesmos estarmos com os nossos biticas, com os nossos Ether, com as nossas criptos, certo? Porque quando você deixa Bitcoin em qualquer tipo de corretora que seja centralizada, é a mesma coisa que você deixar dinheiro no banco. Se acontecer alguma coisa, como aconteceu com a Mt. Gox, como aconteceu com a FTX, que eu vou falar em sequência, você tem uma dor de cabeça e, com sorte, você tem um reembolso. Esses caras serão reembolsados da Mt. Gox, mas não serão reembolsados na íntegra. Apesar do preço ter valorizado e os caras terem ganhado grana com isso, lá atrás, quando isso aconteceu, não foi bom para quem sofreu a lesão. O cara teve um custo de oportunidade aí, o cara, enfim, não sei. É o dinheiro dele que ficou preso, certo? Por conta de uma falência, certo? E aí, em junho também, houve a notícia do reembolso da Mt. Gox e também causou uma volatilidade quando os caras estavam afirmando que agora, no começo de julho, eles começariam a reembolsar esses clientes, a pagar de volta esses clientes que tinham Bitcoin preso lá na corretora. Só para colocar vocês a par e fazer uma comparação, o governo alemão tinha 47 mil Bitcoins sobre posse, que foi o que eles acabaram de vender agora no dia 13, e a Mt. Gox tem 141 mil Bitcoins e também 141 mil Bitcoin Cash para reembolsar os seus credores, ou seja, 3 vezes mais o valor do que nós vimos o governo alemão vendendo, certo? E quando saiu o anúncio de que a Mt. Gox começaria a reembolsar os seus credores, que foi aqui entre o dia 23 e dia 25 de junho, o mercado também deu uma panicada, deu uma queda. A gente vendo aí o Bitcoin caindo 8%, o Ether caindo 8%. Logo depois eles se recuperaram, mas houve uma queda por conta da insegurança dessas vendas. Então, Mt. Gox, hoje, inclusive, eles começaram a fazer uma movimentação desses bitcoins, ainda não começaram a restituir os credores, os clientes, porém está certo que esse mês começará, é uma quantidade significativa, certo? Porém, eles não começaram a fazer essa movimentação ainda. Eu ainda, inclusive, falei em uma live esses dias, de que esse usuário da Mt. Gox é um usuário que ele é Bitcoiner. O cara conhece Bitcoin desde lá de trás, certo? Fazendo uma suposição aqui, obviamente, é uma opinião. E esse cara, por mais que ele ficou com seu saldo, por mais que ele ficou com seus fundos bloqueados, é um cara que tem um conhecimento maior de Bitcoin. Ele foi um early adopter, chegou cedo. Muito provavelmente esse cara continuou a estudar, continuou a estar inteirado do mercado. Obviamente terá pessoas que não vai querer nem saber, que vai querer o dinheiro dela de volta. Não quero mais saber disso daqui, meu dinheiro tá preso aqui faz mais de 10 anos e eu quero isso daí de volta, certo? Mas terão alguns também que entendem de ciclo de mercado, sabe que esse não é um bom momento de saída. E os 2 pontos aqui que eu queria falar para vocês é que
o governo alemão foi venda de Bitcoin. Esse reembolso da MTGOX será feito em Bitcoin também, então sim, pode haver uma pressão de venda grande, como houve com o governo alemão. O que já muda o caso, certo? Com a FTX, e eu vou explicar para vocês do porquê eu creio que isso pode ser um catalisador positivo e que ninguém está olhando para isso. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês, quero fazer um convite para você, certo? No dia 5 de agosto, anota aí na agenda, 5 de agosto, às 19 horas, eu vou fazer uma mega masterclass aqui no canal, certo? Aqui no YouTube, no qual eu vou estar compartilhando com vocês. Esse é o evento Masterclass que chamará Aposentadoria Cripto, dando uma mega aula mostrando para vocês como montar uma carteira vencedora de cripto para multiplicar o seu capital em até 10 vezes nessa segunda onda do mercado, certo? Então já anota aí na sua agenda, 5 de agosto, às 19 horas, aqui no YouTube, nós teremos essa mega masterclass gratuita e depois disso eu vou abrir o carrinho, vou abrir a oportunidade, vou abrir para você se tornar um lobo do Alpha Cripto, para você fazer parte da minha comunidade do Alpha Cripto, que é a comunidade mais braba, que mais coloca lucro no seu bolso do Brasil. Lá você vai ter um curso completo, desde quem não entende nada até para quem já entende, para te pegar do zero e te tornar um investidor. Você terá acesso aos ativos que eu tenho na minha carteira, aos trades que eu estou fazendo, você terá acesso a conteúdos do zero até você entender sobre airdrops, você aprenderá a caçar airdrops. Nós temos a nossa carteira de airdrops que você pode seguir lá. Também, quem cuida dessa parte é o DeFi Remora, é o Barcelos, que para mim é o melhor do Brasil. Nós abrimos uma carteira com mais de 20 Ethers, não, com 20 Ether, certo? Para vocês poderem estar acompanhando, tem call toda semana para acompanhar a carteira, para fazer interações dos airdrops. E também isso não é algo que eu prometo, porque para não depois não precisar estar lá e tal, mas todas as quartas tem call comigo também. Desde quando eu abri o Alpha Cripto, eu só não consegui fazer umas 2, 3 vezes para poder a gente estar acompanhando, para a gente estar olhando o mercado. E tirando o fato também que nós temos o nosso time lá que está fazendo call todos os dias. Então você terá acesso a tudo isso. Você transformará no investidor, você terá acompanhamento comigo, com a equipe, certo? Você terá acesso aos ativos que eu tenho na carteira e os trades que eu estou fazendo em tempo real. Então, já anota na sua agenda, o link está na descrição. 5 de agosto, às 19 horas, Mega Masterclass Aposentadoria Cripto, e depois você poderá se transformar um lobo do Alpha Cripto. Então, chega de jabá e bora pro conteúdo. Novamente, vamos para a parte o caso da FTX. O que aconteceu com a FTX? Obviamente, de forma resumida, Sam Bankman-Fried, que é um bandido que ficava se pagando de bom moço, de vegano, comedor de pepino, todo altruísta, ele veio, meu amigo, e meteu a mão em bilhões de dólares dos usuários. Se eu não me engano, foi 40 bi. 40 bi o prejuízo que esse cara deixou, certo? Alegando que a corretora tinha sofrido uma falência após crise de liquidez, saques bloqueados e ativos congelados. Crise de liquidez por quê? Porque ele estava usando o seu token FTT que não valia nada para poder tomar empréstimo de uma parte do supply que não estava em circulação e assim criando dinheiro novo. O mercado estava em baixa, a liquidez secou e tudo estourou. E ele criou um backdoor ali na corretora, no qual ele meteu a mão em todos os ativos dos seus usuários, certo? Com isso, a Solana despencou com a crise da FTX, o mercado viu um buraco ainda mais fundo. Isso para quem não lembra, certo? A Solana, eles tinham uma grande quantidade do supply de Solana, também eram investidores, a Alameda, que era o braço de investimento deles lá, tinha investimento muito forte em Solana e a Solana foi impactado com isso por um período de tempo, obviamente depois se recuperou,
certo? Brasileiros perderam muito dinheiro com essa quebra da FTX. Inclusive eu perdi uma quantidade de dinheiro, não uma quantidade significativa, mas sim, perdi, certo? E o que acontece? A FTX, depois disso, propõe bilhões em compensação, mas nem todos estão felizes. Por quê? Porque os caras foi um pau lá de quase 40 bilhões de dólares e agora eles estão propondo um pagamento entre 14 a 16 bilhões de dólares que acontecerá em dinheiro em dezembro, certo? E eu já vou explicar para vocês o porquê eu vejo que esse é um catalisador positivíssimo, muito bom para o mercado. Mas antes de eu explicar isso para vocês, eu quero te mostrar que aqui, ó, a FTX, ela tem 14 bilhões, entre 14 e 16 para pagar os seus credores. E aqui a MTGOX tem 8 bilhões de pressão de venda com mais 2 bilhões da Gemini, certo? Com o que tem para a FTX reembolsar os seus clientes, ainda sobra 3 bilhões. Ou seja, o que nós temos de um lado aqui de pressão de venda, de reembolso de clientes por parte da MTGOX e por parte da Gemini, nós temos aqui os reembolsos da FTX em caixa, que ao meu ver, essa liquidez, boa parte dela, voltará para o mercado cripto, porque o usuário da corretora FTX era um usuário mais criptonativo. E esse cara, por mais que ele tomou um pau, ele não saiu do mercado. E nas condições, e no período do ciclo que nós estamos agora, há uma probabilidade muito grande desse dinheiro voltar. E tirando o fato de que esse pagamento, ele é em cash, ou seja, não tem pressão de venda como tem da MTGOX, porque pode ter gente querendo vender o Bitcoin, e como tem da Gemini, como pode ter gente querendo vender. Então isso daqui é cash. E tendo em vista que a maior parte desse usuário é um usuário criptonativo, entende de ciclo, sabe aonde nós estamos, muito provavelmente ele vai querer voltar com esse dinheiro para dentro do mercado e a gente verá um grande catalisador aí para o mês de dezembro, confluindo com o último trimestre, que historicamente é o melhor trimestre do ano, certo? É a sazonalidade que a gente tem, é a época que mais os mercados andam. Então, como eu disse para vocês, esse reembolso de 16 bi vai gerar pressão de venda como MTGOX e o governo alemão? Não. Por quê? Porque isso vem em cash, não vem em cripto, e muito provavelmente esses caras vão colocar de volta esse dinheiro no mercado, e esses são os motivos que eu acredito em uma entrada de liquidez novamente, que, como eu falei para vocês, boa parte dos clientes da FTX são criptonativos, o reembolso será feito em cash, em plata. O calendário de reembolso coincide com a sazonalidade positiva para cripto, que é o quarto trimestre, que é o melhor trimestre para cripto, certo? E para mercados de renda variável, que é quando a gente vê aquela disparada. É só a gente lembrar o que aconteceu ano passado, depois que a gente saiu daquele fundo, foi o último trimestre que o mercado deu aquela brutalidade para cima. E a insatisfação dos clientes com o reembolso também pode impulsionar um reinvestimento. Esses caras podem querer realocar a grana no mercado para conseguir ganhos que eles foram prejudicados com a quebra dessa corretora. Então, é isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje, certo? Fiquem de olho, ninguém está de olho nisso, ninguém está contando com isso. Nós temos 8 bilhões, mais 2 bilhões, 8 bi de MTGOX, mais 2 bilhões de Gemini, que tem essa pressão aí de venda agora nos próximos dias. Lembrando que a MTGOX, a venda não vai acontecer rápida, será parcelada, terá um cronograma para isso, não como foi com o governo alemão, certo? E em contrapartida, nós temos esses 16 bilhões da FTX para compensar, para absorver esse volume. Então, por hoje é só. Se você não é inscrito ainda no canal, peço que você se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aqui pro YouTube entregar e falar que esse conteúdo presta para alguma coisa. E, mais uma vez, tudo que é feito nesse canal é para honra e glória do brabo que tá lá em cima, que se chama Jesus. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Vejo vocês
na sexta-feira. Fui!